cada ano cresce o número de pessoas em situação de rua em Goiânia, infectadas por doenças sexualmente transmissíveis. Saiba mais sobre este assunto no programa Viver Ciência, que começa agora. Na Faculdade de Enfermagem da UFG, integrantes do Núcleo de Estudos em Epidemiologia e Cuidados em Agravos Infecciosos, com ênfase em hepatites virais, estão desenvolvendo uma pesquisa sobre doenças sexualmente transmissíveis em pessoas em situação de rua de Goiânia. Esse é um projeto que nasceu da problemática que a população em situação de rua ela tem crescido cada vez mais, ela faz parte do cenário urbano e infelizmente ela é invisível pelos gestores, principalmente pelos gestores de saúde. Então, o objetivo do nosso trabalho é estimar a prevalência do vírus da imunodeficiência adquirida, o HIV, a hepatite B, a hepatite C e a sífilis nessa população. Diante da carência de dados oficiais sobre a atual situação das pessoas que vivem nas ruas de Goiânia, os pesquisadores pretendem estimar os agravos das doenças sexualmente transmissíveis nesses indivíduos vulneráveis. O último boletim do Ministério da Saúde, ele é de 2008. E esse boletim ele traça que em Goiânia só existem 508 moradores de rua. Mas a todo tempo a gente pode passar nas ruas de Goiânia e a gente sabe que esse número é muito maior. Então esse trata-se do primeiro trabalho realizado em Goiânia com essa população e além de estimar a prevalência do HIV, da hepatite B, hepatite C e sífilis, a gente vai fazer o georreferenciamento. O que é o georreferenciamento? Nós vamos ver quais os pontos de prostituição de Goiânia, porque o Ministério Público ele não tem esse dado, a Secretaria de Saúde, de Educação, nenhum dos gestores, eles têm os dados, quais são os pontos de que os moradores de ruas estão aglomerados. Estão aqui comigo no estúdio do Viver Ciência o professor Marcos André de Matos, coordenador da pesquisa que vamos conhecer neste episódio, e a Stephanie Martins, graduanda de enfermagem. Sejam bem-vindos, obrigada por aceitarem o nosso convite. Nós que agradecemos, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Stephanie. Professor Marcos, eu começo perguntando para o senhor, como nós vimos na reportagem, os últimos dados relativos à população em situação de rua em Goiânia são de 2008. De quem é então essa responsabilidade de atualizar esses dados e qual foi a situação encontrada pela pesquisa? Carol, na verdade, essa é uma pergunta muito interessante e a resposta ela traduz muito bem a questão do indivíduo em situação de rua. Como na maioria das vezes ele é uma pessoa que não tem a documentação, então ele é um cidadão que não interessa muito para os gestores de saúde. Então essa preocupação de quem é o responsável pelo indivíduo em situação de rua, fica sempre um gestor levando para o outro. Ora é a saúde, ora é a segurança pública, quando a mídia fala sobre as questões dos homicídios, fala que é a saúde pública, então há um impasse muito grande, mas o que se sabe é que o morador de rua ele faz parte do nosso cenário urbano, não tem nenhum bairro aqui em Goiânia que não tem um indivíduo vivendo em situação de rua e os dados que nós temos de 2008, infelizmente, eles estão defasados e nós sabemos que é preciso sim, mas eu acredito que cada gestor, tanto da Secretaria Pública quanto da Saúde, da Educação, ele tem uma responsabilidade com esse indivíduo, porque apesar de ele não ter documentação, ele não deixa de ser um cidadão goiano. Na reportagem o senhor falou que teria uma média de pouco mais de 500 moradores de rua, né? 500 pessoas em Goiânia em situação de rua. Então, infelizmente, nós não temos informações oficiais para saber se esse número aumentou, chegou a dobrar ou não, estagnou. Não, o que nós temos é que a demanda é cada vez maior nos serviços de saúde desses indivíduos, mesmo porque a violência contra o indivíduo em situação de rua é muito grande no nosso país. Virou modismo entre as pessoas que cometem esses delitos em colocar fogo na população em situação de rua, utilizá-los como veículo de distribuição e mesmo de guarda de entorpecentes. Então a gente não sabe muito esse número, mas para você ter uma ideia, existe a Casa da Acolhida, que é uma instituição de passagem, onde ela serve de apoio para o indivíduo ficar 2 meses enquanto ele está na sua situação de rua. Hoje, atualmente, nós temos cerca de 220 pessoas nesse local. E como eles ficam de 2 meses, durante essa pesquisa que nós estamos realizando,
já passou por lá aproximadamente já uns 600 indivíduos. Então, para você ver o tanto que esses dados eles são defasados. E como Goiânia, devido à sua localização geográfica, ela é um polo de transição entre a região norte e a região sul do Brasil, é um local onde que existe muito indivíduo em situação de rua, principalmente porque ele vem do norte e do nordeste em busca de melhores rendimentos, salários, chegando em Goiânia, infelizmente ele não conhece, né, ele não consegue se estabilizar e acaba vivendo nas ruas. A gente está falando de um problema de saúde pública, né? O foco, o que determinou, professor, a escolha do estudo específico dessas doenças, os fatores de risco, o senhor colocou vírus HIV, né? E doenças como as hepatites B, C e sífilis. Carol, no ano de 2011, o nosso núcleo de pesquisa e de extensão ele foi convidado pela Fiocruz, que é um dos principais órgãos de pesquisa dentro do Brasil, para realizar um estudo sobre o crack. Nós fomos um dos realizadores dessa pesquisa aqui na região centro-oeste. E nesse percurso, nós vimos que a maioria das pessoas que faziam uso do crack, que era um grande e ainda continua sendo uma grande epidemia, um grande problema de saúde pública, eram indivíduos em situação de rua ou se tornavam indivíduos em situação de rua, muitas vezes porque a própria família o abandonava e achava melhor que ele vivesse na rua do que na casa, porque ele estava colocando em risco a família. Então, durante esse trabalho que nós realizamos em parceria com a Fiocruz, nós identificamos que existe a população de rua, nós vimos o quanto ela é frequente, por mais que nos tempos eleitorais os nossos governantes eles tentam esconder e recolher essa população, mas nós vivemos de perto, como nós somos em locos, nas ruas mesmo, nós vimos esses indivíduos, nós tivemos a ideia de fazer esse estudo para estimar a prevalência do HIV, da hepatite B, C e do sífilis nessa população. O HIV, porque a gente sabe que ela é uma epidemia, um vírus, né, que causa a AIDS, que é a síndrome da imunodeficiência humana adquirida, que ela tem uma repercussão muito grande, principalmente se o indivíduo ele não for tratado, porque a gente já sabe que existe tratamento. E quanto mais precocemente o tratamento, melhor o prognóstico desse indivíduo. Em relação à hepatite B e C, poucas as pessoas sabem o quanto essas doenças são importantes para problemas de saúde a nível mundial. Para você ter uma ideia, a cada 12 pessoas, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, uma tem hepatite B. E a hepatite B ela é transmitida principalmente pela via sexual. E a população em situação de rua, ela tem muitas experiências sexuais, tanto a troca do sexo, em troca de comida, em troca de moradia, em troca de drogas, e também como drogas injetáveis, também que a hepatite B também hepatite C também e hepatite B são transmitidas pelo compartilhamento de seringas e outros utensílios. E também é transmitida pelo compartilhamento de toda aquela parafernália que eles utilizam para fazer uso da droga, como a lata que eles utilizam bastante, os copinhos, o cachimbo. Então, nesse momento, a lesão, a mucosa, e o indivíduo ele pode transmitir para o outro. E a sífilis também, que é uma doença que tem acometido muita população, não só a população em situação de rua, ela tem crescido assustadoramente e ela causa malformações fetais. Então, como essa população ela não se preocupa com a prevenção, uma vez que ela mal se preocupa com o seu próprio corpo, ela não se preocupa com a prevenção, então coloca em risco as crianças. Então, dentro desse contexto, a gente resolveu fazer esse estudo. Daqui a pouco a gente conversa mais sobre isso. Quer participar do nosso programa? Envie uma mensagem para o nosso Twitter ou Facebook e acesse a nossa página na internet. O Viver Ciência vai para um rápido intervalo. A seguir, o alerta é para os principais fatores de risco da infecção pelo vírus da AIDS, hepatites B e C e sífilis em pessoas em situação de rua em Goiânia. A ciência é viva quando ela se encontra de forma distributiva e integrada na sociedade, ao contrário do domínio e centralização das ciências que se encontra atualmente. Estamos de volta aqui no Viver Ciência com o professor Marcos André de Matos, mestre em enfermagem, e com a Stephanie Martins, aluna de iniciação científica.
Estamos falando sobre uma pesquisa da UFG que trata da prevalência e dos fatores de risco da infecção pelo vírus HIV, hepatites B e C e sífilis em população em situação de rua de Goiânia. Acompanhe nossa reportagem. Para entender melhor a vida de quem escolheu as ruas como principal morada, nossa equipe de reportagem foi conhecer de perto a história de algumas pessoas atendidas por esta casa de passagem em Goiânia. Por meio do projeto que está sendo desenvolvido na Faculdade de Enfermagem da UFG, a população em situação de rua pode fazer exames gratuitos para diagnosticar o vírus da AIDS, hepatites B e C e sífilis. Apesar disso, a maioria é resistente ao tratamento. Este homem que prefere não ser identificado tem sífilis. Ele conta que vive em situação de rua há mais de 10 anos. Cada tempo eu estou numa cidade diferente, ou num estado diferente. Não tem paradeiro, não. E hoje você está com quantos anos? Vou fazer 28, estou com 27. E agora eu queria falar da sua saúde. Você cuida da sua saúde? Não. Saúde é comigo que eu não cuido. Por quê? Não, porque eu fumo e bebo. Às vezes eu vou fazer um exame, o médico marca retorno, eu não apareço. Às vezes eu estou aqui na casa, eles marcam exame para mim, eu não vou fazer, eu desvio para outra coisa, falo, não, eu vou ali, depois eu vou lá e não vou nada. Igual o exame que eu fiz aqui na casa, que deu esse problema no meu sangue, até hoje eu não fui também. O local mantido com recursos da prefeitura permite que cada pessoa fique aqui por no máximo 3 meses. Mas como muita gente tem sérios problemas de saúde e não tem para onde ir, algumas pessoas, principalmente os mais idosos, acabam permanecendo no abrigo. Droga tem em todo lugar. Todo lugar tem droga. Não só de quem está na rua, né? Não só de quem está na rua. Em qualquer lugar você acha droga. Você não acha ninguém para te dar um prato de comida. Agora droga e pinga é liberal. Qualquer lugar que você chegar, você encontra. Você está com fome, quer um prato de comida, ninguém te dá. Quer tomar uma pinga, quer usar uma droga, aí vai da mente da pessoa, né? Você já usou muito? Já, usei muito. Apesar das dificuldades para enfrentar problemas como a dependência química e a prostituição, muitos afirmam que pretendem mudar de vida e sair das ruas. Perdi muitas coisas por causa da droga. O que você perdeu? Tudo. Mulher, família, emprego, tudo. Você pretende recuperar? Graças a Deus, se Deus quiser. Stephanie, fala pra gente como funcionam os serviços de saúde, inclusive o fornecimento de medicamentos para as pessoas em situação de rua em Goiânia. As pessoas em situação de rua, elas têm uma primeira abordagem, que seria no caso de um consultório de rua. Esse consultório de rua é um carro, uma ambulância apropriada, em que vai um médico, um enfermeiro, um agente de educação, e lá é o primeiro contato. Então, o que é necessário, uma abordagem, uma consulta de enfermagem, uma consulta médica, se caso for necessário, é levado até uma unidade de saúde. Nessa unidade de saúde, se for necessário, devido às necessidades, pode ser vacinado, pode tomar um medicamento, esse morador. Mas também temos a equipe de abordagem, e essa equipe de abordagem serve só como um meio, também vai em um carro, serve como um meio de levar eles até uma unidade de saúde. Professor Marcos, nós temos alguns dados que mostram que no ano de 2013, 41 moradores de ruas foram assassinados em Goiânia. A informação é da Secretaria de Segurança Pública de Goiás. De que forma o projeto, o trabalho que vocês fazem, então, visa essa questão da violência, né? Porque é um problema também que atinge diretamente a eles, né? Isso, Carol. Como eu disse, a população ela não quer enxergar que os indivíduos em situação de rua estão presentes na nossa sociedade. Então, por isso tem essa quantidade de homicídios e, infelizmente, pouco tem se feito em relação a isso. O que é importante a população saber é que existe um 0800 da Prefeitura Municipal de Goiânia, onde você, identificando qualquer indivíduo em situação de rua, você pode ligar e a equipe de abordagem e o consultório na rua, como a Stephanie disse, ela vai pegar esse indivíduo em situação de rua e vai levar até uma unidade de saúde ou uma unidade de assistência social.
Esses dados eles são agravantes, né, Carol, esses números de pessoas que sofrem homicídios. E o nosso projeto, o nosso núcleo de pesquisa, ele trabalha dentro do tripé, ensino, pesquisa e extensão. Então, dentro da extensão, o que nós estamos fazendo? Todos os nossos dados, nós já fizemos o compromisso de fazer uma apresentação formal para o Ministério Público. Então, os nossos dados, nós vamos fazer o georreferenciamento. O que é o georreferenciamento? Nós vamos mapear Goiânia e mostrar para o Ministério Público quais realmente são os pontos que existem moradores em situação de rua, para que haja maiores investimentos nesses locais, assim como foi feito em outro estudo que nós realizamos com as mulheres profissionais do sexo. Então, o que é importante a gente saber é que preciso mapear, e mapeando onde que esses indivíduos estão, os gestores de saúde eles poderão intervir nessa população. E dentro da extensão, o nosso grupo, nós estamos qualificando toda a equipe que trabalha com consultório na rua. Então, nós temos um projeto de extensão que chama A Rua, onde nós estamos qualificando os médicos, os enfermeiros, o educador, todas as pessoas que trabalham intensamente, integralmente com o indivíduo em situação de rua. E uma das temáticas tem sido a questão da violência e a questão de gênero na rua. Ok. Nós vamos para um rápido intervalo e em seguida continuamos nossa entrevista. Daqui a pouco, no Viver Ciência, nossos convidados respondem perguntas de uma especialista e você vai ver ainda como é possível fazer pesquisa relacionada à enfermagem na UFG. Pós-doutorado é uma atividade de formação continuada. Depois que o profissional faz o doutorado, como é que ele continua se qualificando? O pós-doutorado são atividades programadas, sejam elas cursos, sejam elas pesquisas realizadas em colaboração em outras instituições. Ele não é destinado à titulação acadêmica, mas ele é destinado à melhoria da qualidade da produção acadêmica dos docentes portadores do título de doutor. O Viver Ciência está de volta. O tema de hoje é uma pesquisa da UFG que trata da prevalência e fatores de risco de doenças sexualmente transmissíveis em população em situação de rua de Goiânia. Quem vai fazer perguntas sobre o assunto agora é a doutora em enfermagem psiquiátrica Camila Cardoso Caixeta. Eu gostaria de perguntar aos pesquisadores uma preocupação que vem surgindo, que é com relação ao HIV/AIDS. Sabe-se que o número de pessoas contaminadas parou de diminuir, ou seja, as pessoas vêm se contaminando. E com relação à população de rua, eu gostaria de saber deles quais são as estratégias que eles têm utilizado para trabalhar esse tema, uma vez com a população de extrema vulnerabilidade. Por favor, professor Marcos. Excelente pergunta, doutora Camila. Como você bem disse, a prevalência do HIV ele tem diminuído mesmo. Isso se deve principalmente porque hoje, Carol, nós já temos um tratamento que é bastante elogiado pela Organização Mundial de Saúde. O Brasil é um dos principais países nesse tratamento, então tem estagnado um pouco a epidemia. Mas a população em situação de rua ela ainda continua com altas taxas de HIV. E o que nós temos feito? Até nesse momento nós já temos cerca de 200 indivíduos, nós já coletamos sangue de cerca de 200 indivíduos e nós já temos mais ou menos 10 que foram positivos por do vírus HIV. Então, o que nós temos feito? Primeiro, a gente encaminha para o centro de testagem e aconselhamento, onde ele passa por um acompanhamento pela psicologia, pela infectologia e pela enfermagem, e depois nós temos as estratégias de tratamento. Como essa é uma população que, infelizmente, ela não tem documentação, como eu disse, e é uma população que ela é vulnerável, como a própria especialista disse, nós estamos utilizando os nossos parceiros. São donos de pit dogs, são moradores que ficam próximo no local onde o indivíduo mora, onde a gente oferece o coquetel para ele, o coquetel para o HIV,
e a gente solicita que todos os dias ele lembre a esse indivíduo que ele tem que fazer uso dessa medicação. E a equipe de abordagem da Secretaria de Assistência Social e o consultório na rua, eles têm extrema importância nesse tratamento, nessa nossa estratégia, uma vez que eles todos os dias eles estão em contato com esse indivíduo, então facilita muito o nosso tratamento. Mas infelizmente, Carol, como eles são tão vulneráveis e como eles não têm a percepção de risco, infelizmente, muitos deles não querem tratamento. Então, um achado tão interessante que uma das nossas devolutivas para esse indivíduo em situação de rua, nós fizemos uma parceria com o professor João, da Faculdade de Odonto, onde nós oferecemos o tratamento odontológico para essas pessoas. Só que 90% desses indivíduos em situação de rua, eles não querem realizar o tratamento odontológico. Isso mostra que realmente eles têm uma percepção de invulnerabilidade e eles não preocupam com o corpo, então eles não vão preocupar muito menos com a boca. Então mostra o quanto essa população precisa de ser olhada, tanto por nós, pesquisadores da academia, quanto para você que está nos assistindo. Vamos para a próxima pergunta. Tendo em vista a vulnerabilidade dessa população, eu gostaria de saber de algumas estratégias que nós poderíamos utilizar para favorecer com que essas pessoas procurem os serviços de saúde, tanto na prevenção, quanto na promoção, quanto no tratamento das doenças sexualmente transmissíveis. Por favor, Stephanie. Bem, as pessoas em situação de rua, elas não vão até um atendimento, elas não vão procurar nem a cura nem a prevenção, não vão até uma unidade de saúde. Então, a unidade, a saúde, os profissionais de saúde que devem ir até os moradores. Dessa forma, seria então os consultórios de rua que vão até eles, vão acolhê-los, fazer a consulta e levá-los até a unidade se for necessário. Como é possível fazer pesquisa relacionada à enfermagem na UFG? Confira agora no quadro Caminhos da Ciência. A área de concentração do nosso programa é a enfermagem e cuidado da saúde humana e nós temos 3 linhas de pesquisa, que são epidemiologia, prevenção e controle de infecções, fundamentação teórica, metodológica e tecnológica para o cuidar em saúde e enfermagem e gestão em saúde e enfermagem, tanto em nível de mestrado quanto em nível de doutorado. O edital para 2015 ele está sendo finalizado com uma previsão de inscrição no mês de dezembro e o processo seletivo acontecendo entre os meses de fevereiro e de março. O processo seletivo ele consta normalmente de uma prova de suficiência em língua estrangeira, no idioma inglês. Além disso, o candidato tem que apresentar um projeto, um pré-projeto de pesquisa, tem uma prova escrita, isso para o nível de mestrado, e uma prova oral, né, que é feita então com uma banca e gira em torno da discussão do projeto desse aluno. Para o próximo processo seletivo, nós teremos cerca de 30 vagas para mestrado e 15 vagas para doutorado. Qualquer outra informação, vocês podem acessar a página do nosso programa, na página da FEM, Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Goiás, ou entrar em contato por telefone com a Secretaria do Programa, e nós estamos disponíveis para qualquer outra informação. Eu agradeço a presença de vocês. Agora a gente abre espaço para as considerações finais. Obrigada por ter vindo, Stephanie. Obrigada. Professor Marcos, muito obrigada. Muito obrigado, foi um prazer estar aqui hoje falando desse tema. É o nosso papel enquanto educador, nosso papel social, mostrar para a sociedade o que a gente tem produzido, inclusive com o dinheiro seu. Eu gostaria de deixar um recado para você, profissional de saúde, ou para você que conhece um profissional de saúde, que nós temos que parar com essa política da burocratização. O indivíduo em situação de rua, muitas vezes ele não é atendido pela unidade básica de saúde porque ele não é portador de um documento pessoal, Carol. Então ele é barrado muitas vezes na porta de entrada de uma unidade básica de saúde ou de qualquer outro evento. Então nós temos que lembrar que eles são cidadãos como nós e o nosso projeto, além de estimar esses agravos que faz parte do nosso foco, da nossa pesquisa, a gente quer dar visibilidade para essa população que é marginalizada, estigmatizada e que infelizmente ainda é invisível pelos gestores de saúde, educação, assistência social do nosso país.
Muito obrigado mais uma vez e gostaria que vocês entrassem em contato com o site do nosso grupo de pesquisa, que será um prazer compartilhar com vocês os dados finais dessa pesquisa. Muito obrigado, Carol. Obrigada. E fica por aqui mais um Viver Ciência, programa que é uma promoção das pró-reitorias de pós-graduação e de pesquisa e inovação da UFG e uma realização da Fundação RTVE. Aqui mostramos que o conhecimento científico está ao alcance de todos. Continue acompanhando a programação da TV UFG e até a próxima semana.